Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o segundo episódio de Tensei Kizoku Kantei Skill de Naragaru. O episódio começa ali com o nosso querido As, né, explicando de como seria a rota deles, né, o plano de ação. No caso, eles sairiam de Lamberg, iriam para Sempla, onde pegariam um barco, e então iriam navegar até a capital do Império pelo mar, pedir para o Imperador barra o Ministro a intermediação com o Paradion, e então negociar com a própria província em si, ou seja, esse seria a rota dele nessa viagem que eles fariam até o Império. Vão por exemplo lá, pega o barco, vai para o Império, negocia com o Império em si e depois de negociar com o Império já negocia com o pessoal de Paradion. Tudo isso enquanto estão na capital. Quem cuidaria das negociações seria a Alicia, que tinha toda a confiança do As. O Lumeire também iria junto com eles, né? Até para dar mais credibilidade, como é falado ali nessa conversa que tá tendo entre o As e o seu grupo, né? No caso, a Mireille tá lá também, né? Que tem uma interação maior, a Charlotte, o Rossel e o Hitz também estão lá. Afinal, como a própria Alicia fala, né? Um questionamento da Mireille, né? Porque eles são apenas crianças, né? Então logo seria difícil para um adulto confiar neles logo de cara. Então, com o adulto ali, no caso, com o Lumeire ao lado deles, eles passariam uma maior confiança, tendo assim uma maior credibilidade. E ali, já no começo do episódio, né, enquanto a nossa discussão, já temos uma provinha do poder diplomático da Alicia, né? Afinal, ali, quando é tocado no assunto casamento, a Charlotte falava que não aceitava, que não estava nem aceitando o noivado deles, muito menos aquele casamento ali que do nada eles falaram, vamos nos casar e pronto, se casou ali. Só que a Alicia, né, ela consegue dobrar facilmente a Charlotte não estava animada por morar com ela, que queria aprender muita coisa com ela. E o As, né, querendo ou não, acaba ainda ajudando nisso ao chamar a Charlotte para ser a guarda-costas deles nessa viagem. Claro, isso também era para que a Charlotte pudesse conhecer o mundo, já que no episódio anterior ela tinha demonstrado interesse em querer viver aventuras, conhecer lugares diferentes. Além, é claro, de que estava fora de questão levar o Hitz por conta do preconceito acentuado que tem na capital, como mesmo é dito no episódio anterior, né? Então, se levar o Hitz lá não seria uma boa por conta do preconceito. Apesar do Hitz ser o mordomo de do As, mas seria melhor evitar isso. Podia levar a Mireille também, né? Mas a Mireille sabemos o jeito dela, né? Então, apesar que para negociar ela mesma disse que não era tão boa, o Russell seria outra criança, então fora de questão, né? Tipo, precisava de um adulto ali para proteger eles. Então acabou por ser a Charlotte. Então temos o As, Licia e Charlotte dirigindo para Sempla. Enquanto eles estão ali na carruagem, o Fen, né, o espião do As, aparece ali e diz que o Vasmark havia feito uma aliança com a província de Seites, que ficava do lado ali de Mission, deixando assim um As preocupado, porque o Coran teria uma luta em duas frentes, né? Ou seja, ia receber ataque de um lado do Vasmark e do outro lado de Seites. Além, é claro, que a província de Seites está próximo de Lamberg, logo Lamberg seria um dos primeiros locais atacados. Só que a Alicia, ela meio que acalma o Asa, mostrando que ela já tem tudo planejado, ao falar que eles só teriam que colocar Paradise do lado deles, porque assim iria equilibrar as forças, né? Porque no caso cada lado teria uma província ao seu lado. Então, se um lado atacasse, podia pedir reforço para a província ali do outro. Então, eles ficariam em um estado de equilíbrio, equilibrando ali as forças. Inclusive, nessa conversa, ela acaba por jurar ali que vai fazer que essas negociações sejam bem sucedidas. Então, ela fica ali impressionada com o tanto que ela já havia pensado à frente, né, visto preparado. Então ela acaba ali tentando fazer uma pose, né, de uma esposa legal e tudo mais, que se preocupa com o futuro, tem que saber do futuro, né, questão de política, política tem que estar sempre pensando no futuro. Então estão ali na carruagem, até que passa por cima de uma pedra, a bolsa dela cai revelando ali os livros, né, mostrando que ela estava estudando bastante, estava se esforçando para ajudar o seu esposo no que fosse necessário, no caso em diplomacia. Então vai criando ali um clima entre os dois que acaba sendo cortado pela Charlotte, né, falando pra eles ficar de grude, vocês vão ficar de grude até quando? Eu peguei eles de surpresa, já que eles acreditavam que ela estava dormindo. Quando as pessoas falam isso, você não estava dormindo, ela até responde e fala, você queria que eu estivesse dormindo então, né? Ou seja, para os dois ali aprontar enquanto ela ficava dormindo. Já em Sempla, né? O Coron recebe eles e vai passar informação para eles sobre a aliança do Vasmark, né? Ele até fala, o Vasmark fez aliança com a província de Seitos. Só que a Alicia diz que já sabiam e ainda sugere que após negociar com o Paradise, deviam negociar com os Seitos, né? Para esses Seitos não atacavam eles que acaba pegando um coroa de surpresa, né? Porque, pô, que espião é esse que vocês têm? Que espiãozinho que a informação quentinha já chegou em vocês, vocês têm um bom espião. Então ele fica surpreso por isso, mas também fica feliz, né? Principalmente ali pelo As, que continua reunindo pessoas impressionantes ao lado dele. No caso, agora tem uma esposa impressionante, né? Bastante capaz. Então, enquanto estavam conversando ali, aparece o filho do Cora, né? O Heng, que, como podemos ver, é alguém que não tem muito tato, né? Sai falando as coisas sem pensar, mas isso se deve porque ele é alguém bastante honesto. Então, aquela pessoa honesta que fala as coisas na lata. Acaba por ser irritante, né? Pelo menos nesse episódio, cara, ele irrita muito. No próximo episódio, talvez, acredito que mostre aí um pequeno crescimento dele, né?
e também se aproveitando já dessa honestidade dele, porque querendo ou não, ele vai acabar ficando conhecido como alguém super honesto. E isso pode vir a ser favorável. No próximo episódio vocês vão entender isso melhor, acredito eu. Após o Hang aparecer ali, né, falar algumas coisinhas que não devia, né? Por mais que ele acredite, pense aquilo, é melhor ficar calado. Então o Coran, em determinado momento, vai falar em particular com o As. Basicamente ele pergunta pro As sobre a capacidade do seu filho, né? Se o As tinha visto ali algum potencial nele, já que o Hang já tem 20 anos, né? Apesar que nem parece um aborrecente que não sabe nada, só pega e sai falando as coisas. Então, As responde, sem entrar em muitos detalhes, de que ele tem um potencial enorme, tem um grande potencial, apesar de, naquele momento, a habilidade dele em si não ser grande coisa, mas que ele tem um enorme potencial. Que deixa ali o Corran animado, né? Fazendo um parênteses aqui, e pensar que o principal atributo do Heng seria a diplomacia, né? Ele tem 31, mas pode chegar a 91, que é o mais alto ali deles. A missão também é alta, né? A missão 90, mas diplomacia. Parece até ironia, né? Dado que se vem acontecendo no decorrer do próprio episódio que um cara seja tão bom em diplomacia assim no futuro, né? Porque você olha pra ele e pensa ali, a maneira ferrada que esse cara vai ser um bom diplomata, ainda mais honesto desse jeito, né? Porque na diplomacia, por vezes, você tem que omitir algumas coisas, mudar outras, né? Estamos no período de política aqui, né? Municipais, então quem tiver algum aprofundamento, né, sobre a questão de política, sabemos muito bem que isso acontece na nossa política atual, né? Tem muitos candidatos por aí que saem prometendo umas coisas, mas quando chegam no poder acabam fazendo outras, ou então usam essas coisas que eles prometeram para interesses próprios no final, né? Omitindo algumas outras coisas. Enfim, coisas de diplomacia barra política. Já no Porto, antes de partir, temos ali uma Charlotte bem animada, vendo todas aquelas coisas, né, ali, que afinal não tinha estado no Porto antes, aparentemente. Ela compra bastante coisa. Algumas ela até fala que vai enviar para os órfãos lá do orfanato que ela tá ajudando a manter, para que eles também possam ver essas coisas diferentes e experimentar um pouco do mundo. Então temos o Ar ali comprando um broche para Alice, né, que a Alice estava encantada ali, então o As compra ali para ela, né, até se desculpando também por não ter dado um anel para ela pelo casamento, que como é dito na conversa ali com o Coram, é dito que eles faziam que já tinha um dia que se casaram, só que assim, no anime não mostra como foi esse casamento, teve alguma cerimônia, festa, algo em si, né? Ou se foi apenas ela pegando as coisas dela e se mudando pra casa dele. No caso, se juntaram, né? Então, é um tal do juntamento, duas pessoas passam a morar juntas então, e dizem que são casadas, né? Sem fazer uma cerimônia ou sem se registrar em cartório, né? O tal do juntamento, pelo menos eu chamo assim, de juntamento. No barco, né, aparece o Heng ali dizendo que vai junto, mas até pergunta se o Coron sabia daquilo, só que ele diz que não, porque ele mesmo é adulto, né, e já toma suas próprias decisões. E dá pra ver ali pela cara do Ash e do restante ali do pessoal, né, a Alicia tá dando um sorrisinho fácil, o quão animado, né, o quão felizes estão com aquilo. Obviamente, ali pô, já tava pensando, o que já não era fácil acabou de ficar muito mais complicado. Porque todo mundo ali, mesmo que estava conhecendo o Reino naquele momento, viu que aquela não era uma missão para ele. Ele não é diplomata, não ainda. Enquanto eles viajavam, se depararam ali com 4 homens que estavam dando uma de náufrago, né? Dizendo que haviam se perdido seu navio. Só que na real eram ladrões ali, né? Então, eles tentam fazer a Charlotte de refém, mas ela mesma se liberta, né? E eles acabam ficando presos, e a Charlotte estava toda animada com a viagem, vendo o mar ali, o pessoal tendo enjoo e ela de boa, admirando o mar e tudo mais. Eles são detidos, mas o A percebe que eles não são piratas, né? Por conta do equipamento que estavam usando, das suas roupas. Pede pra ouvir a história deles e, basicamente, dando um resumo aqui, eles estavam com problemas financeiros, né? Estavam em momentos difíceis financeiros, o trabalho não ia bem, então acabaram fazendo empréstimos com juros elevados e como não estavam conseguindo se manter no seu trabalho, conseguir algum recurso, um caso como pescadores, eles acabaram fazendo o que fosse necessário para sobreviver, né? Para conseguir algum dinheiro, algum alimento para se sustentar bem como a sua família. O Asa então oferece para eles as suas abotoadoras, né? Ele disse que valiam cerca de 3 moedas de ouro. A abotoadoriazinha, cara, é assim, meu Deus do céu, 3 moedas de ouro, uma porcariazinha daquela. O Heng não entende muito aquilo, né? Afinal o Heng estava meio que aplicando o seu senso de justiça, né? Falando que, mesmo após contar a história dele, falando que independente daquilo era errado, são ladrões, não que o Heng tenha feito errado, realmente, roubar e tudo mais é errado, mas o Asa teve um pouco mais de compaixão por ele, né, ao entender o lado deles. E enquanto isso, o Heng só vê ele como ladrões e vilões, né? E nada mais que isso. O camarada que parecia ser o líder dos pescadores barra bandidos disse que não queria piedade na esmola dele. Só que o As diz ali que não era piedade ou esmola, mas sim um empréstimo para que eles possam se restabelecer. Então, depois disso, eles poderiam procurar o As e pagar ele. O Heng até questiona se o As confiava que eles iriam pagar. E aqui temos uma lição do As pro Heng. Mas então questiona de volta ao Heng, né? Se um senhor que não confia em seu povo pode esperar ganhar a sua confiança de volta, né? No caso aqui, ele tá
reafirmando aquilo que boa parte de nós já sabemos, né, que confiança é uma via de mão dupla. Para dar certo, um tem que confiar no outro, e para isso um dos lados sempre vai ter que dar o primeiro passo demonstrando confiança. E era isso que o Asa estava fazendo. Deu o primeiro passo, mostrando-lhe confiança para ele de que eles vão pagar o Asa de volta. É claro, ele pode ser traído, né, e faz parte da vida, às vezes você confia, mas acaba sendo traído, se decepcionando com a pessoa, mas o Asa está demonstrando que confia neles para um dia ele poder receber a confiança de volta, seja daqueles 4 ali, ou então seja de outras pessoas que acabam ficando sabendo da história e tudo mais, então começam a apoiar ele. E o Asa deixa o Ring desconcertado com aquilo, né, que acaba deixando o Asa fazer o que ele quiser. O líder dos pescadores também acha o Asa ingênuo ali. Após esse episódio, eles chegam na capital e veem o estado dela, né, várias pessoas ali na rua passando por necessidades, enquanto que os ricos e poderosos andavam por aí esbanjando seu dinheiro, mostrando assim toda a diferença, né, toda a enorme diferença de poder de dinheiro que tinha ali. Os ricos estavam vivendo de boa, né? Tem que ignorar alguns foros dele. O Oz até comenta, nossa, parece que vive em 2 mundos distintos, né? Porque um nem vê o outro. Então, é os ricos ali fazendo coisas de rico e esbanjando seu dinheiro, enquanto isso os pobres lá na rua lutando para sobreviver. Alicia se retira para fazer alguns preparativos para as negociações e no outro dia ela chega para negociar com um vestido muito lindo, né, usando joias e tudo mais, toda elegante. E então partem ali para a negociação. Anteriormente, Alicia já havia combinado com eles de como seria ali a negociação, né? No caso, eles tinham um orçamento de 2.000 moedas, logo eles não poderiam oferecer mais do que isso, pois senão teriam que voltar para pegar mais dinheiro, perdendo assim mais tempo, o que não era admissível. Independente, mesmo que eles gastassem todo o dinheiro do orçamento, eles não poderiam perder tempo voltando para Sempla. E ela até fala ali que nessa negociação eles tinham que passar a sensação para o outro lado de que eles haviam levado tudo que eles tinham. Ou seja, o outro lado tem que pensar que fez um bom negócio, né? Tipo assim, fizemos uma limpa neles e pronto. Enfim, faz ali umas apresentações, vem que até tenta se apresentar, mas o Shaq meio que já corta ele ali e fala, sua presença aqui é relevante, só quero saber do dinheiro. Então, já começa ali, ele se oferece 500, ele já pede 5.000, né? Opa, tá faltando dígito aí. Aí ela corta ele falando que 5.000 tá acima até do orçamento do Império, que recebe anualmente. Ela manda 800, ele acha pouco. Ela manda 900, ele fala, não, você tá de brincadeira comigo, não quer negociar, então já vai saindo da mesa, então. Ela ali manda 1.000 e o Shakima aceita. E vão reparando ali nas expressões da Alicia, na voz, na atitude que ela vai fazendo, né? Ou seja, ela tá atuando ali, né, pra fingir que o cara tá levantando o dinheiro que tem. Só que aí, né, com um acordo fechado ali, o idiota do Heng acaba por revelar que eles tinham 2.000 moedas, o que estraga ali toda a negociação, né? O Sharkman, ofendido com isso, fala que não vai mais negociar. O Asa tá tentando ali falar, não, a gente paga as 2.000 moedas, pode ficar com tudo. Só que o Sharkman, ele não quer mais só as 2.000 moedas. Ele também quer uma compensação pra ele, né? Pra ele ficar calado, pra ele ignorar aquela humilhação ali, a tentativa de enganar deles. Só que eles não tinham mais do que 2.000 moedas. Então, meio que começa ali uma discussão do Heng com o Asa, né? O Heng até tenta culpar o Asa, falando que ele devia ter oferecido logo de cara 2.000 moedas. Porque ele, Heng, não queria passar a impressão de que Sempla era uma cidade falida, né? Então, que dá o dinheiro todo, tem 2.000, então dá os 2.000 e pronto. Então os dois estão ali discutindo, e a Alicia fala pra eles se acalmarem. Afinal, ela já tinha um plano, e aquilo já fazia parte do plano dela. Então a Alicia vai correndo ali pelo corredor, né? Encontrar o Shakman, falando que quer pedir desculpas. E, novamente, presta atenção na forma, no jeito que ela fala. Ela novamente tá atuando ali. Ela pega, começa a tirar as roupas ali, né? Joias, e oferece dizendo que era do melhor alfaiate joalheiro da capital, alegando que valiam bastante. O auxiliar do Shakman até disse que elas podem valer em torno de 500 moedas. Então, o Shakman aceita ali as roupas com as joias, além, é claro, das 2.000 moedas. Assim, fechando o acordo. Antes de ir, o Shakman pergunta se era verdade que Mission queria se tornar independente. E o Heng diz ali na cara dura que era verdade, que eles não têm a mínima lealdade para o Imperador. O Asa até fica, Heng, o que você tá fazendo? Tipo, você fica calado, cara, isso era pra ser um segredo. Felizmente ali, o Shakman não tá nem aí pra isso, né? E até dá um aviso ali pra eles serem mais cautelosos ao negociar com o Paradial. Afinal, o Paradial era leal ao Imperador. Mas aqui, fazendo outro parênteses, eu falei da questão da honestidade do Heng e ele ter dito a verdade que pode vir a ser útil no futuro, né? Essa honestidade dele, apesar dele ter feito caquinha aqui na negociação, ou nem tanto, né? Já que tudo isso estava dentro dos planos da Alicia, essa honestidade deles vai acabar vir a ser algo útil para eles. Essa honestidade do Heng vai acabar a ser algo útil nas negociações com o Paradial. Ele foi bem irritante nesse episódio, mas no próximo, né, que deve mostrar também as negociações com o Paradial, vai acabar se mostrando útil essa honestidade dele, ao menos ele passar essa sensação de ser alguém honesto. Bela noite ali na residência, onde eles estavam hospedados, então ali um brinde para comemorar o sucesso.
O Asa até fala, tivemos um problema ali, só que a Alicia corta e fala, dizendo que não teve problema nenhum, que tudo ocorreu conforme o plano dela. Pegando ali todo mundo de surpresa, porque como assim ocorreu conforme o seu plano? O camarada que entregou o nosso orçamento como estava dentro do seu plano. E aqui já vou dar um spoiler, que acredito que vai ser explicado já no começo do próximo episódio, né, sobre essa questão da Alicia, sobre o plano de ação dela, mas aqui eu já vou dar uma pequena explicação do plano de ação da Alicia. Então, se você não quer spoiler, pula aí alguns minutinhos de vídeo, ou então termina o vídeo por aqui. Então, se for terminar o vídeo por aqui, se gostar do vídeo, dá like, ou se não gostar, dá um dislike. E tchau, até a próxima. A partir de agora eu vou dar spoilers do próximo episódio. A Alicia, pelas informações que ela havia recebido, ela já sabia que o Shakman ia pedir um suborno. Então, ela recebeu informações sobre como era o Shakman, sobre a ambição dele, não sei o quê. Então, ela já tinha noção que ele ia pedir suborno em algum momento. Ou seja, um dinheiro à parte daquilo que seria dado ao imperador. Ele precisava da parte dele. E ela sabia que mesmo que o Heng não revelasse o orçamento, ou seja, vamos que o Heng ficasse calado, o Shakman em algum momento iria pedir algo a mais. Só que eles não iam poder usar todo o dinheiro que tinham ali. Afinal, vamos supor que o Heng não falou nada, o acordo ficou fechado em 1000 moedas, que era o máximo deles ali, alegado ser o máximo. Então fecharam o acordo em 1000 moedas. Só que depois o Shakman pedisse um suborno, vamos lá, de 500 moedas, que é mais ou menos o valor do que a Alicia acabou entregando para ele. Eles não iriam poder usar o restante do dinheiro, pois eles alegaram ter só 1000 moedas. Ou seja, eles teriam dinheiro que não poderiam usar. Porque seria extremamente estranho se do nada aparecesse ali mais 500 moedas ali para pagar o suborno. Porque o cara pensou, pô, vocês estão mentindo para mim. Vocês falaram que só tinha 1000 e do nada apareceu 500. Então ele ia ser ofendido de novo e provavelmente ia querer tomar todo o dinheiro deles ali, né? Além, é claro, do suborno. Então eles só poderiam usar as 1000 moedas em vez das 2000. E o restante não ia poder usar, tendo sim que voltar para a Simpla, né? Eles voltariam para a Simpla com a desculpa de pegar mais dinheiro para o suborno. E o tempo ali era fundamental. Na Alicia ela queria resolver tudo aquilo de uma vez, já naquele momento. E como justamente eles não iam querer perder tempo nessa questão de suborno, as negociações iam se arrastar e iriam voltar novamente para o tópico do dinheiro. E foi por isso que a Alicia preparou aquelas roupas, justamente para isso. Desde o princípio, a Alicia ia usar as roupas para vender ao Shakman. No caso, as roupas barra joias que ela estava usando eram o suborno do Shakman. Tudo isso para evitar perder tempo voltando para sempre, afinal, estão no meio de uma guerra, já tem conflitos acontecendo, e tempo ali é essencial para mudar os rumos de uma guerra. Se eles demoram para fechar esse acordo com o Paradaio, o Vazmark lá já tem acordado com a província de Seis, se eles atacam nesse meio tempo, eles não podem pedir ajuda para Paradaio, porque Paradaio ainda não seria aliado. Eles estariam encrencados, entendeu? Depende de quanto tempo demorasse essa negociação. E aqui, né, temos ensinamento da Alicia de que para enganar o inimigo, primeiro você tem que enganar seus aliados, porque ela não contou isso para ninguém. E nessa conversa que eles até falam que o Asa é bem ingênuo e tudo mais. Esse foi o spoilerzinho, né, do que deve ser explicado já no outro episódio, bem no começo dele. Para quem já quiser saber, né, ou ler com um pouco mais de detalhes, caso não tenha entendido bem a explicação que eu dei aqui. Essa explicação é do capítulo 59 do mangá. E até se você quiser já dar uma olhadinha no que vai acontecer pra frente, o episódio número 2 acaba no capítulo 58. O número 3 vai começar no capítulo 59. Então, se você já quiser dar uma adiantadinha ou relembrar caso já tenha lido o que acontece, já tá aí capítulo 59. E foi isso que aconteceu nesse segundo episódio. Mais uma préviazinha, uma palhinha do que vai acontecer já no próximo episódio, um pouquinho dele. Também tem um Heng que acredito também vai ser explorado, a questão da honestidade do Heng já no próximo episódio também. Já deve colocar isso junto no balaio, até porque pelo que é mostrado na prévia, vai mostrar ele já negociando com o Paradaio, e a questão da honestidade do Heng já vai ser usada nesse conceito ali também. É isso que aconteceu nesse episódio, a Alicia mostrando ali suas habilidades de negociação, onde ela enganou inclusive os próprios aliados, para que tudo fosse bem sucedido no final das contas, conseguindo negociar ali com o Imperador. Ou seja, a primeira parte do passo já foi feita, só falta agora convencer Paradaio, e o Heng vai acabar sendo essencial para convencer Paradaio. Então me digam o que acharam do episódio, se gostou do vídeo dá like, se não gostou dá o dislike, e também me digam o que acharam da Alicia e sua habilidade de negociar. Tchau e até a próxima.